Começou o tempo de caça às bruxas no Palmeiras. Será que Dona Leila Pereira tem culpa na eliminação do Palmeiras? E a escalação do Abel Ferreira? Será que foi a mais correta para enfrentar este Boca tão fechadinho? E a molecada que bateu um bolão mais uma vez no segundo tempo contra esses caras? Mesmo inexperientes, os meninos mostraram de novo por que estão aí. E também vamos falar de arbitragem aqui, porque tem um ponto crucial aqui que deixou todo mundo doido. Vamos falar de Palmeiras, nessa edição pós-eliminação da Libertadores de 2023. Bora lá! Palestinos e palestinas que me assistem no Brasil e fora dele também. Seja muito bem-vindo, meu nome é Leandro Rodrigues, eu trago aqui sempre notícias, reacts e tudo que envolve este mundo do Palmeiras. Já quero pedir para você que se inscreva no canal, dá um badalo no sininho para você não perder nenhum vídeo informativo que sai aqui para você e deixa também o seu joinha, porque isso ajuda o robozinho do YouTube a mandar esse vídeo para mais palmeirense, certo? E olha, eu vou falar para vocês, esse vídeo aqui é um dos vídeos mais difíceis que eu vou ter que fazer, então eu acho que eu mereço o seu joinha. Tá certo, ferinha? Vamos pro vídeo e eu não poderia começar com ninguém mais, com ninguém menos do que com esta senhora que está aqui. Eu esperei a noite inteira, eu ia fazer um vídeo ontem pra vocês, eu não fiz para esfriar a cabeça um pouco, colocar as ideias no lugar e vim trazer aqui a minha opinião sincera pra vocês, tirando um pouquinho a emoção de lado e olhando pela razão. Depois de Paulo Nobre, que o Palmeiras deve muito a este homem, não é só dinheiro não, já quitou a dívida com ele e tudo, mas o Palmeiras deve muito ao Paulo Nobre, porque se tem uma ascensão que hoje o Palmeiras está, ela se deve a Paulo Nobre, tá? Lembre-se disso. Depois veio o Gagliotti e depois veio esta senhora. Uma sequência de bom trabalho sendo feito no Palmeiras. Resultado de tudo isso, um time com as contas em dia, pagas, títulos atrás de títulos, né? E patrocínio da Crefisa, que gostem uns ou não, tem sido um forte parceiro do Palmeiras, que é a Crefisa. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar são a falta de contratações para o Palmeiras. E como fez falta nesse jogo jogadores cascudos como Danilo e Gustavo Scarpa, que saíram no começo do ano, não foram repostos e obrigou o senhor Abel Ferreira a mexer no time e encontrar posições. Parece que, dadas as circunstâncias e o que nós temos no elenco, já estava muito difícil de tirar outro coelho da cartola. E esta senhora deixou para a última hora para tentar contratar alguém e não conseguiu. Os adversários sabiam da dificuldade que o Palmeiras estava passando e do desespero que o Palmeiras estava para contratar. Esta senhora ainda tentou pechinchar para pagar mais barato e acabou saindo com a mão na frente e outra atrás. E aí eu quero saber de você, meu querido. Será que a gente pode depositar na Leila Pereira a culpa da eliminação para o Boca Juniors? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber qual que é a sua opinião. E agora me dói, né? Falando um pouco de Abel Ferreira. Me dói demais falar deste homem. Primeiramente porque eu vou falar pra vocês o seguinte. Eu sou fã de carteirinha do Abel Ferreira. Eu sou louco pra dar um abraço nesse cara por tudo que ele fez pelo Palmeiras. A gente não pode negar, a gente não pode ter memória curta e esquecer todos os títulos que ele proporcionou e as alegrias que foram trazidas para o torcedor palmeirense através deste homem que está aí. Agora, é verdade que vitórias passadas, glórias passadas, não vencem jogos no presente. E dada a perda do Dudu e a falta de contratações, obrigou este homem a tentar fazer mudanças no elenco. E uma mudança que lá atrás até que funcionou para um jogo e para outro, mas para essa não funcionou. Marcos Rocha e Mike não dá para jogar junto. O Palmeiras vem jogando aí há 4 jogos, se não me falha a memória, depois da perda do Dudu aí, com o Mike jogando ali de ala, de ponta e o Marcos Rocha mais atrás. E o Palmeiras perdeu completamente a sua criatividade. O Palmeiras, eu acho que se fez 2 gols, se não me falha a memória, eu acho que eu tô falando muito até, depois nessa era pós-Dudu
e com essa formação que o Palmeiras usa com o Mike e com o Marcos Rocha, se o Palmeiras fez 2 gols, foi muito. Foi muito. E o senhor Abel Ferreira, todo mundo esperava que ele ia mudar, mas ele não mudou. Persistiu na teimosia e deu no que deu. E eu separei esse trecho da entrevista dele porque é vital para a crítica que nós temos que fazer aqui nesta sexta-feira. Eu vou colocar aqui para vocês e depois de assistir a gente volta a conversar. Se liga só. Abel, o futebol pode ser interpretado de várias maneiras, né? Desse jeito mais tático, estatísticas, números, o detalhe. Eu queria citar aqui uma frase do Carlos Drummond de Andrade, que foi um grande poeta que morreu nos anos 80, era apaixonado por futebol. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os que não são cronistas esportivos, ou seja, jornalistas esportivos, pois não precisam explicar o inexplicável e racionalizar a loucura. Não tem explicação mesmo do que aconteceu, você não se sente nem um pouquinho responsável de que pela escalação, porque muita gente vai criticar você pela escalação, podia ter metido esse ou aquele. Estamos no Brasil e quem é que não conhece a imprensa brasileira aqui no Brasil? A imprensa brasileira é conhecida em todo o mundo por isso, pela forma. Vocês ficam chateados quando eu dou perguntas diretas, que é a minha forma de ser, falar direto, e vocês às vezes insultam os treinadores e os jogadores, e isso não é agredir, como opinam. Mas entendo, quer que eu diga o quê? Que o responsável da derrota hoje sou eu? Não estou dizendo que eu quero que você diga isso. É porque hoje existem sou maneiras de interpretar o futebol. O responsável máximo, já disse isso nenhuma vez, e não é a primeira vez que eu digo, diretamente para si. Eu sou o máximo responsável pela derrota de hoje. Boa noite, Abel, Paulo Massini. Abel, presta atenção nessa pergunta agora. Eu refleti muito essa semana, depois da conversa que a gente teve lá na Argentina, e eu fiquei buscando qual é o limite da tua convicção e de uma certa teimosia em manter o time 3 tempos do mesmo jeito. E o segundo tempo foi o Palmeiras que a gente está acostumado a ver, pela mudança do sistema e tal. O que te levou a ter essa convicção para a manutenção do modelo e dos jogadores que você escolheu nos 3 primeiros tempos? Quem é o treinador desta equipa? Quem é que treina com eles diariamente? Quem é que os conhece melhor que ninguém? Quem é que faz tudo para o Palmeiras ganhar? Não tenho mais nada para lhe dizer. Bom, tá aí a resposta, as 2 respostas incisivas do Abel Ferreira em relação às perguntas. É óbvio que a imprensa brasileira, que já não gosta dele, a boa parte da imprensa brasileira não gosta dele, não vai perder a oportunidade para perguntar a respeito da escalação dele. E sabendo disso, a gente tem que pensar o seguinte: o Abel Ferreira está certo ou errado em persistir nessa escalação que ele tem feito? Responde aqui para mim nos comentários, sinceramente. Responde aí pra mim. Porque já são 4 jogos, se não me falha a memória, 4 ou 5 jogos, me ajudem aí nos comentários se eu estiver errado, que ele insiste nesse tipo de formação e o Palmeiras não dá liga. O Palmeiras não faz gol, perdeu completamente sua criatividade. E ainda para enfrentar um Boca que ia jogar fechadinho, jogar pelo empate e ainda, por incrível que pareça, por ironia do destino, o lado que deveria estar mais marcado, que seria com o Mike e com o Marcos Rocha, é justamente o lado em que o Palmeiras toma o gol no primeiro tempo. O Mike e o Marcos Rocha lá pra frente, o Gustavo Gomes tendo que marcar o Merentiel ganha aquela bola e vai na linha de fundo e joga pro Cavani só empurrar pra dentro do gol. Então, se a tática do Abel com o Mike e o Marcos Rocha era poder segurar esse lado do Boca, que é o lado mais forte deles, né? De certa forma ter até coerência, você colocar os 2 marcadores ali para fazer talvez uma linha de 5. Nesse jogo não funcionou. Nesse jogo o Palmeiras tomou um gol justamente naquele lado. E para mim foi uma baita de uma covardia do nosso técnico Abel Ferreira. Reitero aqui para vocês, é muito difícil para mim falar isso, porque eu amo o Abel Ferreira de paixão. Só que não tem como não colocar também na conta dele a derrota do Palmeiras. E as 2 respostas que ele deu foram claras, né? Quando ele reconhece que ele é o responsável, a gente nota que ele não reconhece de coração.
o reconhecer dele que ele é o responsável pela derrota do Palmeiras foi muito mais irônico do que de fato reconhecer que ele errou. Ô Abel, será que não falta um pouco de humildade da sua parte para reconhecer? Você é um treinador magnífico, cara. Você ganhou tudo pelo Palmeiras. E quando você faz esse tipo de coisa, você dá margem para a imprensa brasileira que já não gosta de você, falar mais mal de você ainda. E eu vou trazer aqui, eu vou esfregar na cara do palmeirense, senhor Abel Ferreira, o que você causa. O que a gente é obrigado a escutar e muitas vezes baixar a bola, ficar quieto de certos jornalistas aí que muitas vezes o palmeirense nem suporta por essas atitudes que o senhor tem aí. E aí até aqui eu separei uma... teve uma outra também lá que ele foi bem arrogante, né? Comentando ainda sobre a entrevista, de que ele é o treinador daquela equipe, ele sabe o que é melhor pela equipe e é ele que faz de tudo para essa equipe ganhar. De fato, no passado isso se prova verdade. Agora, neste jogo em específico, né, nos dois jogos, na verdade, nos 180 minutos, lá no La Bombonera e aqui no Allianz Parque, você não fez de tudo para ganhar. Essa tática que você vem usando com Mike e Marcos Rocha não tem criatividade alguma para formar jogadas. Não tem nem como criticar os atacantes do Palmeiras, o Rony, o Arthur, porque não tem criatividade, a bola não chega neles para eles fazerem gol, certo? E aqui eu separei para vocês uma postagem do Palestra News aqui que ele disse o seguinte, olha só. Hoje, além da arbitragem, o principal culpado pela queda se chama Abel Ferreira. É dolorido, cara, falar isso, mas é a verdade. É a verdade, senhor Abel Ferreira. O senhor tem culpa nessa derrota do Palmeiras. Foi covarde nessa escalação em colocar aí esses dois jogadores. Bancou o Endrick e Kevin para colocar seu idoso de estimação no time titular, que é o Marcos Rocha, no caso, né? Os crias entraram e mudaram o jogo. Abel, vai ter muito o que se explicar agora. É verdade, cara. É verdade. O Endrick, com 10 ou 9 minutos de jogo, já jogou muito mais do que os 11 que jogaram o primeiro tempo inteiro. O Endrick, com 11 minutos de jogo, já tinha ido pra cima do jogador, já pisou na perna do jogador do Boca Juniors, arrumou 2 amarelos pros caras e depois vai culminar na expulsão lá do ródio dos jogadores dos caras. O Endrick entrou e botou uma fogueira danada no jogo. E a grande questão é, um jogador como este, que já foi vendido para o Real Madrid por muita grana, como é que um jogador desse, dadas as circunstâncias e sem reforços, como esse jogador não é titular na equipe do Palmeiras, senhor Abel Ferreira? Eu gostaria muito que o senhor explicasse isso para nós. E aqui vamos ver o comentário da galera aqui. Quero ver os repórteres se serão corajosos para perguntar sobre esse esquema falido. E perguntaram, hein? E ele foi incisivo, eu já mostrei aqui para vocês. Ele é o maior culpado, ele sabia que o Boca vinha só para empatar o jogo. Além disso, colocou os meninos numa fria. Sorte que eles empataram o jogo. Empataram porque os moleques entraram. Os moleques são de fato diferenciados. Se você não tem reforço, você tem que usar o que você tem, pô. O Kevin não errou o pênalti. Nós vamos falar do Kevin aqui também. Que personalidade desse menino. Que personalidade desse menino. Abel tem que ser cobrado sim. Ainda nos pênaltis foi pro vestiário. Tá aí um dado aí que ele já fez isso em outra partida. E os palmeirenses, eu também evitei falar aqui para não ficar criando polêmica, mas também, é claro, é mais pano pra manga pra mídia brasileira encher o saco do Abel Ferreira. Já não gosta dele, vai usar tudo isso aí contra ele. O Abel, um conselho aqui de um torcedor que ama você de coração. Pare de fazer isso. Você está dando pano pra mídia brasileira encher o teu saco e falar mal de você, cara. Um treinador tão campeão quanto você não precisa ter esse tipo de atitude dentro do campo, tá? Aí vamos aqui, o cara mandou um palavrão, vamos ler mais um comentário aqui que eu tenho mais coisas pra comentar nesse vídeo. Mano, vocês não entendem que os meninos são jogadores ainda para segundo tempo, ok? De entrar no jogo rolando, mandou outro palavrão, se coloca no primeiro tempo, tinha tomado o gol da mesma forma e pronto. Tem que contratar e ter elenco e não ficar dependendo da base. Olha só, esse comentário dele aqui, ele disse que só faz mais sentido colocar os meninos no segundo tempo. Só faria mais sentido se você tivesse outros jogadores que jogassem bem também para começarem titulares. O Palmeiras não tem. Então se o Palmeiras não tem, tem que recorrer à base. De novo, tá? Não é a primeira vez que o Palmeiras recorre à base. E eu quero lembrar vocês que quando o Palmeiras recorreu à base, o Palmeiras foi multicampeão. Então eu discordo absurdamente desse comentário desse torcedor aqui, mas é a opinião dele e eu respeito. Vamos passar aqui pra frente e eu vou mostrar um cara aqui pra vocês que você odeia. Você, palmeirense, você detesta esse cara aqui.
Mas fala pra mim, tem como dizer que esse cara tá errado nisso aqui que ele tá falando? E o senhor Abel Ferreira, por mais que o senhor não goste deste rapaz que eu vou mostrar aqui, o senhor tá dando pano pra manga pra ele falar tudo que ele quer falar, certo? Eu vou colocar aqui pra vocês escutarem e a gente já vai comentar em cima. Arrogância, falta de humildade, não tem nenhum respeito. Mostrou o seu Abel Ferreira o quanto ele quer ser protagonista. Não colocar o Endrick para jogar como titular e ficar com os dois laterais e tomar o gol do Cavani em cima dos dois laterais que não estavam marcando, e aí o Gustavo Gomes tem que fazer a jogada e falhou também. E aí tudo veio a cavalo. Não ganha a Copa do Brasil, que o São Paulo ganhou, não ganha a Libertadores e mais uma vez vai ficar sem Mundial. E aí Flores vai embora e fica no vestiário na hora dos pênaltis para ir para uma final. Que treinador é esse? Que coisa ridícula é essa? E aí vocês palmeirenses acham que ele tá certo. Tá tudo bem. Só deu cavadinha, pum, pra cima. O Boca é o Boca, né? E aí, tá aí. Não vão ter Mundial. Tá aí. O que a gente é obrigado a escutar de caras da mídia que muitas vezes o palmeirense não suporta, mas já mandando 2 recados aqui pro senhor Neto em resposta. Primeiro, senhor Neto, um pouco mais de respeito em relação ao Abel Ferreira. Quem é esse treinador que o senhor está perguntando? Esse treinador ganhou uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, 2 Libertadores, uma Supercopa e Campeonato Paulista. Então, esse é o treinador que o senhor está falando aí, tá? E aí para você ver o que o senhor Abel Ferreira faz a gente aguentar. Aí eu quero te fazer uma pergunta, torcedor, sincera. Você acha que o Neto tá errado nisso que ele tá falando? Não responde aí com emoção, tá? Seja sincero. Responde aqui nos comentários. Você acha que o Neto tá errado em relação a esse comentário que ele fez do Abel Ferreira? Tirando toda a zoeira, toda a encheção de saco, de chamar que o cara é mascarado e tudo mais. Você acha que o Neto tá errado quando ele fala de tática, quando ele fala que o Abel Ferreira foi teimoso? Escreve aí que eu quero saber. E falando um pouquinho dos meninos da base, né, cara? Já falei aqui um pouquinho do Endrick. Cara, quando o moleque entrou, o moleque mudou o jogo, cara. De novo. Ele fez aquele golaço lá contra o Bragantino, entrou agora de novo e mudou a história do jogo. Fez um fumaceiro desgraçado contra a zaga do Boca, conseguiu criar uma instabilidade lá nos jogadores do Boca, teve discussão, ele pisou no pé do jogador do Boca, mandou o jogador do Boca tomar chuchu, né? Pra não falar aqui o linguajar que ele disse, esse moleque não dá pra entender por que o Abel Ferreira não usa ele como titular. Ou pelo menos, por que não coloca direto já no começo do segundo tempo para ele jogar? Ah, porque ele não tá preparado. Ah, porque ele é isso. Agora então me responde com toda sinceridade. Como se prepara um jogador como esse? Se a pauta é dizer que ele não está preparado, como se prepara um jogador como esse, a não ser colocando ele para jogar? E principalmente jogos grandes. E nesse jogo contra o Boca, vocês perceberam, o moleque não baixou as calças aí, com todo respeito. Não baixou as calças pros caras não. O moleque foi muito mais pra cima do que certos jogadores aí, que foi ditos aí que são mais experientes. O moleque não teve medo, foi pra cima, driblou, jogou pra cima, pisou nos caras, xingou os caras. Sabe? E era isso que a gente esperava dos jogadores do Palmeiras, mas teve aquela atitude covarde no primeiro tempo. E esse moleque, quando entrou, não tem o que dizer. Esse moleque mudou o jogo completamente. Teve as chances dele de fazer o segundo gol lá. Teve, é verdade. Lamentável que perdeu, porque ele merecia o gol, mas não fez. E outro que a gente tem que comentar também é o Kevin. Cara, o Kevin tava meio ali apagado no jogo, mas também quando ele recebeu a bola, foi pra dentro, foi pra cima dos caras, sem medo dos caras. E quando foi bater o pênalti, teve muito mais, sabe, cabeça fria e coração quente, né? Como é o nosso ditado conhecido aí, pra bater, frieza pra bater, não tremeu de frente àquele goleiro que tava aí criando um fantasma, foi criado um fantasma de pegador de pênaltis, e de fato é um pegador de pênaltis.
não amarelou em frente ao Romero e o Gustavo Gomes e Rafael Veiga, que todos nós esperávamos que eram as batidas de segurança, o goleiro foi lá e catou o pênalti dos dois. Então, cara, assim, não tem como não fazer o questionamento ao Abel Ferreira o porquê que esses moleques não entraram como titulares. O Palmeiras precisando vencer o jogo, com a sua torcida, no seu estádio, o Palmeiras faz esse jogo covarde e pífio, com esses dois laterais que não tem criatividade alguma para fazer jogadas. E aí só, né? Aí a gente é obrigado a ficar dando voz pro Neto, né? Infelizmente, ó, só chuveirinho na área, sem nenhum jogador alto. Sem nenhum centroavante, a gente jogando lá pra área. E tem aí que jogar na responsa do Rony, do Arthur. E pra mim, a meu ver, nesse jogo, você criticar os atacantes do Palmeiras, você tá completamente errado, tá? Porque a bola não chega pra eles, como é que a gente vai criticar? Tá certo? E pra finalizar esse vídeo de hoje, que eu já tô estressado pra caramba, eu vim aqui com o meu coração e minha cabeça mais fria, mas só de lembrar do jogo eu já fico doido. O que falar desse cara aqui, hein, bicho? O Boca no segundo tempo, quando viu que o Palmeiras incendiou o jogo, que o Palmeiras empatou o jogo, o Boca, toda a bola que os caras pegavam, eles se jogavam no chão. E pra levantar era 2, 3 minutos. Tô mentindo? Tô mentindo? Quando teve lá uma bola displicente lá, que o Endrick foi disputar a bola e acabou pegando no rosto de um dos jogadores do Boca dentro da área, eu até achei que o Endrick ia ser expulso, mas ele só deu amarelo. Cara, esse jogador, quando ele caiu, ele ficou exatos 5 minutos e 34 segundos no chão. Eu contei, tá? 5 minutos, exatos 5 minutos e 34 segundos no chão. Fora as outras ceras que esses jogadores foram fazendo do Boca Juniors, que a gente sabe que é o jogo dos caras. A gente sabe que eles jogam assim, catimbando, fazendo cera. Quanto tempo que o Romero, o goleiro dos caras, demorava pra cobrar tiro de meta, cara? Ó, e esse árbitro covarde aqui só foi dar amarelo pra ele no finalzinho do jogo, a 93 minutos. Pra dizer, ó, tô aqui, ó, tô prestando atenção no que ele tá fazendo, mas tô dando só um amarelo aqui pra dizer pra vocês que eu tô prestando atenção. Já era pra ter dado esse amarelo pra ele há muito tempo. Então, árbitro covarde. E pra ajudar, ele me dá 5 minutos de acréscimos. Eu não tô dizendo que se ele desse 10, 15 minutos, o Palmeiras ia virar o jogo. Pode ser que viraria, ou pode ser que tomasse outro gol pro Boca. Agora, ele como árbitro, dá 5 minutos de acréscimo depois de toda a cera do Boca Juniors. Eu confesso pra vocês que se eu tivesse em campo, eu acho que eu tinha saído na mão com esse árbitro aí, cara. Porque é brincadeira. É brincadeira dar só 5 minutos de acréscimo com toda a cera que o Boca Juniors fez. É brincadeira. Foi só aí a cereja do bolo pra deixar o palmeirense doido da vida como eu fiquei. E esse é o vídeo de hoje, né? Eu quero essas coisas que eu queria conversar aqui com vocês. Eu nem fiz pauta aqui nem nada. Falei assim, olha, eu vou lá com a minha própria opinião mesmo, falar o que eu quero falar pra eles. Quero saber qual que é a sua opinião. Escreve aqui nos comentários o que você achou desse jogo horroroso que o Palmeiras fez no primeiro tempo e um jogo esplendoroso no segundo tempo depois que os moleques entraram, né? O Luiz Guilherme, esqueci de falar dele também, que jogou muita bola também quando entrou, foi pra cima dos caras. Então assim, cara, é um vídeo muito difícil pra mim fazer. Eu acho que eu mereço seu like. Deixa seu like aí, se inscreve no canal, dá um badalo no sininho. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. E apesar dos apesares, avante palestra sempre. Até a próxima.